Fala Diadema, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um Dia de Cast, o podcast da cidade de Diadema. Eu e ela, tudo bem, Karen? Como que você está? Tudo bem, meu querido? Mais um programa, mais conteúdo aí para a nossa população aqui da nossa cidade. Sempre trazendo o melhor para a cidade, né? Claro. Isso é fundamental. E o podcast, né? O Dia de Cast nasce com esse objetivo de estar levando muito conteúdo, conhecimento para vocês, tudo que acontece na nossa cidade, falando das instituições aqui, trazendo convidados que vai levar esse conhecimento do dia a dia da nossa cidade. Então, o podcast é justamente para esse voltado a esse caminho, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, você que está aí nos assistindo, não deixe de curtir o nosso conteúdo, está gostando, deixa o joinha, compartilhe esse programa aí para os amigos, para os vizinhos, para que eles possam sempre estar atentos no que está acontecendo na cidade e, claro, também se inscreva aí no nosso canal. Karen, deixa aí o seu boa noite para o nosso público, fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me assistem. Ela sempre fala assim porque tem gente que assiste depois. Exatamente, né? A gente não sabe que hora que a pessoa vai assistir, não é verdade? Exatamente. Vamos lá, vamos conversar então com o nosso entrevistado. Você quer Hoje apresentar? Eu apresento. Esse eu tenho a honra de apresentar. Você pode deixar comigo? Porque esse daqui além de ser... Por isso que é bom ser de Diadema. Olha que esses dois têm história né? para contar juntos, hein? É bom ser de Diadema, porque a ideia é justamente essa, trazer as pessoas aqui que têm história para contar, que conhecem a cidade desde a época lá do terrão, né? Amassar barro. Na época que era tudo mato, tudo terra. Não sei se você chegou a conhecer isso não, porque você é novinha ainda, Eu nasci né? em 92. Então, aí já tinha asfalto para tudo que é lugar. Já tinha. Né? Sabe de nada. Nós pegou, né? Mas ele é um grande amigo, jogamos bola junto, já expulsei ele várias vezes quando eu apitava jogos aqui na cidade. Ai, então, é um grande parceiro, né? E hoje está aí no Conselho Tutelar, né, já há 3 mandatos fazendo um trabalho fantástico, um trabalho que a gente sabe que é um trabalho muito difícil também, a gente vai bater um papo aqui, inclusive nos bastidores a gente está vendo que a cobrança é muito grande, né, então a gente vai tirar todas as dúvidas, vamos falar um pouquinho desse cara aqui também, ó, mais conhecido como... É o famoso ECA, né? Mais conhecido como Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então a gente vai estar conversando bastante. Francelino Nascimento, conselheiro tutelar, morador de Diadema, São Paulino. Também. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, Reginaldo, obrigado a você pelo convite, né? É um prazer estar aqui, eu sempre acompanho. E até falei pra Karen, pra mim é uma coisa nova, porque eu nunca participei de um podcast, né? Primeira vez? Primeira vez, né? Então, me apresentar aqui, né? Pra quem tá nos assistindo, eu me chamo Francelino do Nascimento, sou morador aqui de Diadema, do Parque Real, nasci em Diadema, continuo morando aqui, né? Sou criado ali no Parque Real, no Conceição, resido lá ainda no mesmo bairro que eu fui criado, cresci, nasci lá e também, né, tenho as minhas raízes lá no Parque Real, né? E hoje eu tô à frente desse desafio que você conhece, inclusive você já me ajudou, tava falando para ela em 2 eleições aí, principalmente quando me candidatei pela primeira vez, você me apoiou, sou grato, né? Eu apoio o seu voto, seu, da sua família, de quem mais você pediu na época para votar em mim, e eu sigo lá, honrando cada apoio, cada voto recebido. O trabalho não é fácil, mas eu tenho conseguido dar conta do desafio que é estar conselheiro tutelar, né, no município. Isso é legal e é muito gratificante, né, a gente receber pessoas como você aqui no nosso programa, porque a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a nossa cidade, a gente acaba aprendendo mais sobre os nossos bairros ali, né? Que nem você está falando do Parque Real, conheço bem o Parque Real, você que é aí do Parque Real, ó, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe aí para os seus vizinhos, até porque, ó, tem personagem ilustre hoje aqui no nosso programa, hein? Então... Parque Real sendo representado aqui no Dia de Cast, o podcast da cidade de Diadema, né? E eu queria que antes da gente entrar no tema, né, falar um pouco do conselho, falar do ECA, falar sobre jovens, crianças, todo esse seu trabalho dentro da nossa sociedade num todo aqui na cidade de Diadema, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Francelino?
Quem é o Buzinho? Ó, Muita gente conhece lá eu tenho o por esse apelido dele apelido. aqui, ó. É verdade. Né? É. Fala um pouquinho aí dessa sua história na nossa cidade. Pode falar dos times que já jogou. Sim. Se fez algum gol, não lembro. Não fiz nada. Mas uns cartãozinhos vermelhos você tomava, né? Dos gols você não lembra, só lembra dos vermelhos, você viu, né? Mas fica à vontade, meu querido. Eu me chamo Francelino, eu sou morador do Parque Real, né? Sou de uma família composta por 8 irmãos, né? Meu pai, servidor público da prefeitura, minha mãe do lar, né? Então, meus pais vieram lá de Minas Gerais, né? Meus irmãos, 6 são nascidos lá em Minas, eu já nasci aqui em Diadema, né? Em São Paulo, em Diadema. Morei minha vida toda no Parque Real, né? Sempre estudei em escola pública no João Ramalho, só estudei numa escola, Reginaldo, no João Ramalho, João ali, Ramalho. do primeiro ao terceiro colegial, né? E ali é onde eu passei minha infância, na Ulisses Guimarães era um córrego, não sei se você se Lembro, recorda, lógico né? que eu lembro. Brinquei muito por ali, naquele córrego. Eu morei, Francelino, na Rua do Fico. Na Rua do Fico, lá, Fico. vizinho, na Sem Saída. Na Sem Do lado Saída. da PAI. Que é da PAI, Da PAI. exatamente. Então, e aí eu passei, né, minha vida de infância, da adolescência, né, não passei talvez pelos perrengues que meus irmãos mais velhos passaram, né, porque ser o filho mais novo tem alguns privilégios, porque os mais velhos é que passou o perrengue, né, então meu pai já pôde dar todo o suporte, minha mãe, né, todo o incentivo para a gente poder, né, seguir o caminho, e é mais ou menos isso, e aí eu também, o esporte preferido sempre foi o futebol, né? Então joguei muita bola, quando moleque na Mercedes-Benz, né? Tentei a carreira no futsal, mas naquela época não era como era hoje, porque senão Sim. podia ter virado até profissional, mas não era tão valorizado também. Então, por conta também, não dar conta da escola e do esporte, chegou uma hora que meu pai falou, ó, você vai jogar só na Mercedes, porque eu treinava na GM, você lembra naquela época, Sim, na sim. GM lá em São Caetano. Então, moleque, ainda 14 anos, saia daqui para ir lá em São Caetano, pegava aquele ônibus, dava uma volta danada e descia lá aqui no centro de Diadema, subia pro Parque Real a pé. E talvez se eu tivesse assistido um pouquinho, né, que a GM era um dos Sim, times, sim. melhor time do fortes. Brasil que existia de futsal, eu teria dado bem no futsal, né? A gente sabe que tem outros amigos aí que se deu bem, igual o Algodão e Sim. outros aí, né, outros boleiros. Mas eu tive que fazer escolha. Aí preferi estudar e treinar na Mercedes, joguei até onde deu, depois não deu para ser profissional, fui seguir a vida, né? Mas nunca deixando de praticar o esporte, né? Mesmo de forma amadora aí, joguei Sim. muito futsal, muito campo, mas mais futsal do que campo, né? Ganhei alguma coisinha nos times que eu joguei, É. né? Fiz alguns golzinhos, né? Tive algumas expulsão, porque era indisciplinado, né? Né? O Reginaldo pode falar bem sobre isso. Mas o mais importante, eu acho que é as relações, as amizades que a gente Isso. constrói. E eu construí muito isso dentro do futebol aqui, amador do município. Né? Então isso é muito prazeroso, a gente vai aqui, vai ali, as pessoas não conhecem, né? Fala um pouquinho, a gente pode conversar, bater um papo, né? Acho que isso é o mais importante, né? Sim. Então isso é um pouquinho. E isso acaba trazendo também todo esse respeito que você tem hoje também perante ao seu cargo dentro da Sim. cidade, né? Porque você está à frente hoje de um conselho, né? Do conselho tutelar. E a gente vê hoje, infelizmente, várias, né, crianças, adolescentes envolvidas principalmente com drogas dentro da, né? Isso Cada também vez mais não é novos, né? não é um privilégio da nossa cidade, Sim. né? Isso a gente fala em âmbito nacional, Brasil né? No todo, né? Brasil Sim. inteiro, né? Se não no mundo, né? Vamos dizer assim, mas puxando aqui para nossa cidade, então essas relações acabam também trazendo esse conhecimento que você teve lá atrás, acaba te trazendo também uma certa, não vamos dizer uma certa tranquilidade, mas um certo respeito quando de repente vai tomar algum tipo de ação perante a sua profissão hoje, né? Sim. Mas eu queria que você primeiro falasse, né? Qual que é a função, já entrando, né, dentro do nosso tema, até porque o programa passa muito rápido aqui, né, Karen? Uma hora passa voando. Uma hora passa voando, mas eu queria que você explicasse o que é o conselho tutelar, né? Aham. Principalmente a gente vê muito assim, por exemplo, aqueles casais, mãe, pai, assim, que às vezes tem que sair para trabalhar, deixa o filho, inclusive isso a gente vai perguntar depois para você, Tá.
deixa a criança às vezes sozinha por uma Sim. necessidade, daí o pessoal, vou chamar o conselho tutelar. E aquilo ali já arrepia, né? Ela mesmo Caramba. falou que Eu tinha medo do conversei, conselho. eu vou contar. A gente tava Quando conversando em ela- off, né? E aí, quando eu cheguei, eu falei pra ele, nossa, eu como quando era criança, aquela fase rebelde entre 7 e 12 anos foi ali no rebelde mar. já, Imagina, cara? eu era da turma do fundão. Ah, Você não tem noção. Maria. E aí, Coitada da quando professora. Em que escola que você estudou? eu estudei em São Paulo, Ah, é? mas aí eu vim. Importada, É. importada. Não, porque meu pai trabalha, eu era da região ali do Jabaquara, meu pai trabalhava lá, então era mais fácil pra ele eu estudar perto de onde ele Era trabalhava. burguesia, Aí eu. burguesia. Mentira. Classe média. Mas aí eu vim, estudei no Esquivel do primeiro até o terceiro ano, estudei aqui no Esquivel. legal. Na Orense? É. Aí Pertinho terminei aqui. ensino médio aqui na Esquivel. Sei. Mas conta a história pra gente. Aí, voltando no assunto, tava conversando com ele sobre. Engraçado, naquela época de 7 até 12 anos, aquela fase rebelde. E quando a gente falava, o conselho tutelar, as crianças ficavam tudo apavoradas, né? Aí ele Bicho falou assim, papão. até ele falou, poxa, a gente tá aqui pra poder tirar esse rótulo, né? desconstruir. Exatamente. Mas desconstruir antigamente isso. falava assim, eu vou chamar o conselho tutelar. As crianças ficavam tudo quieta, falava que o conselho tutelar estava na escola, não tinha uma criança gritando. Né? Silenciava, né? Nossa, era uma quietinha, né? paz. Mas conta pra gente, Fran. O que é o conselho tutelar? Uhum. Qual que é a função? Né? Sim. Eu acho que primeiro falar aí o que é o conselho, né? Sim. Para que as pessoas possam até entender melhor e a sua função. Sim, eu até estava comentando com ela que é o seguinte, que toda oportunidade que eu tenho, porque eu acho que é muito rica essa oportunidade. Por quê? Porque as pessoas têm no imaginário uma imagem muito negativa do órgão. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu começo a minha fala justamente pela pergunta que você está fazendo. Inclusive, eu estava relatando para ela que eu estava numa escola semana passada, numa reunião no início do ano letivo, que tinha mais ou menos 80 pais lá. É importante dizer o quê? O Conselho Tutelar é um órgão criado por uma lei federal, que é a Lei 8.069/1990, e que ele é encarregado de zelar pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, nesse livro que eu tô te presenteando aí, Olha, né, que honra, esse obrigado. Estatuto da Criança e Adolescente está atualizado, no artigo 4º dessa lei tem pelo menos 12 direitos que as crianças e adolescentes são titulares. E o Conselho Tutelar é o órgão que vai zelar pelo cumprimento desses direitos, né? Então, o Conselho Tutelar não é polícia de criança e adolescente. O Conselho Tutelar não é bicho-papão. O Conselho Tutelar não dá susto em criança. Né? Até eu fico, às vezes, impressionado. Até Não é tava o homem falando do pra saco, ela. né? Não é também. De que o seguinte, como que as pessoas ameaçam criança, por exemplo, com o Conselho Tutelar, sendo que ele é um órgão zelador do direito? Defender, né? Não tem como, ele tá para defender os direitos que estão aí previstos na Constituição Federal, no ECA, né, nas legislações vigentes no país. Mas eu quero acreditar, e eu acho que é isso mesmo, é o desconhecimento da população acerca do que é o órgão, qual é as atribuições dos membros do órgão, né, do que está no texto da lei, porque o ECA é uma lei federal, então se a pessoa pode baixar no Google e querer saber, ele tiver interesse pelo tema, ele vai ver o que é lá, o que está nessa lei federal. O conselho nada mais faz do que cumprir o que está no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, ele é um órgão federal, criado por lei federal, né, que tem em todos os municípios do Brasil, todos. A lei fala que tem que ter pelo menos um composto por 5 membros. Isso está no texto da lei. Então, Diadema tem 3 unidades, estava falando para ela. Então, tem o do centro, que é o que eu atuo, tem o lá do Eldorado, né, e tem o do Piraporinha, né, que atua de forma regionalizada. O conselho atua, atendendo comunicações de violação de direitos humanos, que chega das mais variadas formas. A gente, por exemplo, não sai com o carro em busca de alguma coisa que está acontecendo com criança e adolescente. Por quê? Porque as comunicações chegam lá por conta do quê? De e-mail, via forças de segurança, né? Então, polícia, delegacia, chega pelo serviço de saúde, chega por educação, tem os canais de denúncia, que é, por exemplo, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é o Disque 100, né? O próprio órgão tem os telefones que as pessoas podem fazer denúncia, né? Então é dessa forma. Então é chegado lá os atendimentos e aí a gente vai ver se tem violação de direitos humanos, se não tem, se vai aplicar a medida de proteção, se é necessário, se não é. Mas não é um bicho-papão, não é polícia de criança e adolescente. Ele é um órgão que faz justiça administrativa, né? Então não tem poder de polícia, não tem nada disso. Acho que isso é importante, né? Você ressaltar, principalmente para quem está nos assistindo, porque realmente isso foi construído ao longo dos anos, Foi. né?
Que nem a Karen mesmo coloca aqui, né? Quando a gente ouvia falar conselho tutelar, todo mundo Sim. sentava bonitinho, não tacava papel do fundão. Nada. Todo mundo ficava comportado, com medo que o É. conselho tutelar ia levar. Por isso que eu até brinquei, né? Não é o Sim. homem do saco. Não, era Né? quase. Não é o bicho papão, Né? não é Não é o o bicho bicho-papão. saco, não é nada disso. Então, isso é importante Sim. ressaltar, né? Porque muitas das pessoas não sabem. E Não aí, sabe. quando você viola o que está aqui, Na né? lei. O Aí que você está que na é o lei, vilão. né? Fala que aí você que se você né? é o vilão e aí passa É. aí a atuação do trabalho de vocês, Sim, né? aí é que nós vamos, no primeiro momento, quando chega, nós vamos atuar, né? Atuar de que forma? Nós vamos até o local se for necessário, se for muito urgente. Então a gente vai em delegacia, a gente vai em hospital, né? Quando é preciso, a gente vamos notificar a família, o pai e a mãe daquela criança que nós recebemos a denúncia. No primeiro momento é orientar, aconselhar, é atender pai e mãe o responsável, né? Orientar, aconselhar, atender crianças e adolescentes. O primeiro momento é isso. E depois aplicar as medidas de proteção que estão aí no Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. E como que surgiu isso, né? Essa vontade de você tá falando que é o terceiro mandato. Cada Terceiro. mandato são 4 anos. 4 anos, é. Ou seja, são 12 anos dedicados aí. É, Você vai que é um completar cara 12 novo igual anos. eu, né? A gente tá. É. Você fez 30 já? 44. Caramba, não entrega a idade. É. Né? Então, assim, É, dos 44 anos, né? Alguns dedicados ao futebol sim. e 12 agora dedicado ao Conselho Tutelar. Como que surge isso na sua vida, né? Pai, mãe, eu nem perguntei, você casou, Francelina? Sou casado, tenho uma Casado. filhinha de 5 anos. Top. Casado. Então, faz tempo que a gente Eu não se percebi vê. agora. É, Agora eu percebi. faz tanto tempo que a gente não se vê. É, Mas, tipo assim, quando que surgiu isso lá? Então, há 12 anos, tá casado, tem uma filhinha de 5 anos. sim. Há 12 anos, pai, mãe, vou sair candidato a conselheiro tutelar. Por que que surge isso? Na verdade, isso aí surgiu assim. Eu sou graduado em pedagogia, né? Tá. Então, eu fiz faculdade aí na FAD, que hoje nem existe mais, que hoje é o prédio de educação no Sim, município de secretaria, Adema, né? né? E ali tendo contato com as matérias, então, com as disciplinas lá da faculdade, e aí surgiu um trabalho lá de uma disciplina que eu não me recordo qual agora, sobre o conselho tutelar. Aí como os demais colegas, fomos fazer um trabalho. É dali que surgiu o meu interesse, que eu fui pesquisar, fui saber e tudo, e que resolvi entrar na disputa, né? Que não é fácil, né? Diga-se de passagem, também tem que preencher um monte de requisitos, né? Então, por exemplo, você precisa comprovar trabalho com criança e adolescente para ser candidato. Comprovar o trabalho. Você precisa ter ensino médio completo, maior de 21 anos, morar no município e passar por uma prova. Se você não for aprovado nessa prova de conteúdo, principalmente que mais de 90% é sobre o estatuto, você não pode sair candidato. Se você for aprovado, aí você vai para a disputa, uma disputa que o voto ainda não é obrigatório. Então eu tentei, né? Preenchi todos os requisitos, fui para a disputa e me elegi a primeira vez. Legal. Lá Tem em limite 2015. de mandato? Não, Você tá no seu antes terceiro, tinha. né? Antes tinha de 2. Aí o ex-presidente Bolsonaro mudou a lei e agora, né, é tipo igual cargo político, coisa que eu sou contra. Eu sou a favor da limitação de mandato. Eu não acho que ali não dá para fazer carreira. Sim. Não dá. Tem pessoas que pode até querer fazer, não é a minha pretensão. Né? Até por conta desse desafio que é estar conselheiro. Tanto quando as pessoas me perguntam, você é conselheiro tutelar? Eu falo, eu estou. Por que eu estou? Porque o mandato, ele inicia, por exemplo, esse aqui, 10 de janeiro de 24 e vai até 10 de janeiro de 28. Depois, para me continuar, eu tenho que me inscrever no processo em 27, tudo isso que eu falei para vocês, ir para disputa e me eleger de novo. Entendi. Se assim eu continuo, do contrário, não. Então E, foi daí. e fora todo esse processo, né, de inscrição, de passar em prova, de fazer Sim. todos os, né, os pré-requisitos, tem a eleição. Sim, E aí entra o lado político. sim, também. Que aí a gente vê Tem grande que influência. a briga, quando vai para o lado político, a briga também é complicada, porque Sim. assim como você fez a prova, vários outros fizeram, e aí
são quantos cargos hoje, por exemplo, em Diadema? Quantos conselheiros São tutelares 15. dentro da 5 em cada regional que você falou? 5 em cada unidade. Unidade, né? Total de 15 no município. E aí são 15 conselheiros tutelares, mas na época da campanha, tem quantos candidatos pra gente até... É o que eu tava explicando para ela. Às vezes a prova também lima muito, Sim. né? Na prova, porque a pessoa não consegue ser aprovada, então não sai candidato. Mas teve disputa aí que teve mais de 60 candidatos. Uau! Muito. Bastante. Muito. A gente tira por base aí, quando a gente vê uma eleição para vereador, no caso, tem mais de 400 candidatos. Essa teve 402, eu acho. Para 21 vereador, cadeiras, né? Para 21 cadeiras, né? E aí Então a disputa é muito acirrada, a disputa de conselho tutelar também é muito acirrada, porque tem muitos grupos políticos por detrás das candidaturas. Sim. Né? Então, acaba sendo meio que um termômetro pro vereador. Para a eleição que apoia. seguinte, né? Meio que um termômetro pro vereador, pro pré-candidato a vereador. Né? Então, a disputa é muito acirrada. Entendeu? Muito acirrada. Que você colocou aí, né? 24 de janeiro foi a de vocês, né? Do Sim. ano passado, 2024. Aí, quando chegou em novembro, teve eleição para vereador. Então, Sim. tá no mesmo ano, né? A disputa, né? Não, a de conselheiro foi em 23. Ah, foi 23. É sempre Então, nos você anos ímpares. tá, entendi. A de vereador foi no ano seguinte. Então, mas é um termômetro, mas né? é um ano antes, né? Para quem vai sair candidato a vereador, é um ano antes, né? Então, Entendi. os candidatos aí, geralmente, do município, usam isso como termômetro. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer um conselheiro, eu ajudei, eu contribuí, aí a pessoa vai ver, então aquele cara tá fortalecido. Mas às vezes não quer dizer muita coisa, né? Mas tem muito envolvimento, né? Entendi. De candidaturas. E como a votação também não é obrigatória, você tem que buscar, obrigatória. né? Isso que dificulta muito também, né? Porque pela votação, o voto não ser obrigatório, ser facultativo, assim, tá na lei, isso dificulta muito a vida dos candidatos. Porque, ó, Reginaldo, eu vou te falar, não é fácil, você tem que ralar. Assim, é suar mesmo, suar frio, tirar leite de pedra. Por quê? Porque não... A pessoa que vai lá é porque é muito seu amigo, porque Sim. você vai sair de casa num domingo para votar numa eleição que o voto não é obrigatório. Eu acho que deveria sair pela importância do cargo, porque você vai colocar uma pessoa lá que vai fazer a defesa, vai garantir os direitos de crianças e adolescentes. Mas nem todo mundo entende dessa forma. Porque às vezes a pessoa também tem uma visão estereotipada do conselho tutelar. É um órgão que não serve para nada, só fica passeando de carro por aí, ganha dinheiro sem fazer nada. Mas quem pensa dessa forma, eu convido a acompanhar o nosso dia a dia e saber a realidade mesmo. Isso né? é legal. pra Isso a saber gente como pode... que é. Isso a gente pode combinar um dia, sair com a equipe, com o conselheiro, Boa. passar um dia com o conselheiro para mostrar a As realidade. demandas, né? Como que é, Pra ver né? como que é o desafio que é estar lá. Né? Não é fácil estar lá. Tem dias que é mais tranquilo, é óbvio. Mas tem dias que é muito puxado. Você entra, você não tem horário para sair. Né? Igual eu falei, você não recebe adicional de periculosidade, porque você vai em áreas que é dominada pelo crime, não tem como negar isso. Sim. Né? Mas a gente não vai entrar, sendo que a criança também está precisando da nossa intervenção, e muitas vezes é preciso entrar com força de segurança. E às vezes quem nos aciona é a força de segurança do município. Então eu acho que se não tiver uma valorização maior, vai chegar um momento que não vai ter alguém que queira estar disputando esse cargo. Entendi. Até porque também, né, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Quem é um órgão autônomo, nós temos vinculação administrativa com a prefeitura. Aqui em Diadema, com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Só vinculação administrativa. Ele é um órgão autônomo. Agora, porém, tem o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador do nosso trabalho. Né? Sim. Que fica meio que no pé mesmo ali, exigindo muita coisa, né? Entendi. E aí eu te pergunto, né? Como que você trabalha essa questão de, né, em conjunto com outras entidades, com a própria polícia, né, que você citou, serviços sociais, com a prefeitura, como que é feito esse trabalho? Então, porque tem uma coisa que chama Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente. Então, todos esses órgãos, o Conselho Tutelar está dentro do Sistema de Garantia de Direito, o Serviço de Saúde, as forças de segurança, as entidades, né? Então, é um trabalho que é em conjunto. Se não é, mas pelo menos deveria ser, porque é assim que se chama Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente. E assim deveria funcionar, mas a gente vê que às vezes na prática não funciona, porque o maior desafio hoje é justamente isso, né? É conseguir unir todo esse sistema de garantia de direitos. Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é o trabalho do Conselho Tutelar e acha que tudo que diz respeito, por exemplo, a criança e adolescente é papel do Conselho, mas nem tudo é, nem tudo.
Então as pessoas também têm isso no imaginário, né? Agora, a nossa relação é muito boa com o sistema de segurança, com as forças de segurança, com os outros componentes da rede de proteção, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão requisitador de serviços também. Tá lá no artigo 136 dessa lei que o Conselho tem a prerrogativa de requisitar serviços públicos. Então, na área de educação, segurança, previdência, que é quase teria que ter tirado o texto da lei, porque você não utiliza isso, mas educação, saúde, que mais? Segurança. Então, tudo isso o Conselho pode requisitar serviços públicos. E aí, porém, ele não executa. Por exemplo, um atendimento psicológico, o Conselho Tutelar, identificando que há necessidade, ele pode requisitar na unidade básica de saúde que a criança tem matrícula. E aí a unidade tem que cumprir, porque é um meio que o requisitar é uma prerrogativa que também é dada ao juiz. Então tem aí no estatuto, que eu não me recordo agora qual é o artigo, que fala que o Conselho Tutelar é o cargo é equiparado ao de um juiz também. Por quê? Porque no plantão você tá lá, fórum tá fechado, não tem nada funcionando. Quem vai decidir alguma coisa na vida da criança é o Conselho Tutelar. E aí a lei vai dizer quem pode rever a decisão do Conselho Tutelar acertada ou não é somente a autoridade judiciária do município, da Vara da Infância e Juventude. Então é um cargo de muita relevância, de muita responsabilidade, né? Que não pode, tem que ter um preparo para poder estar lá, não pode ser qualquer pessoa. Exatamente. E isso é importante você falar isso, né, Karen? Porque, assim, por muitas pessoas também, e eu já ouvi isso como munícipe aqui na nossa cidade, o Conselho Tutelar é um cargo político. De trampolim político. É trampolim político, cargo político, é um cargo de vereador, né? Assim, de um cara que é apoio de um vereador. Ninguém então vai lá para servir vereador. Então. Ninguém vai lá. A gente vai lá para rezar o ECA. Isso. O ECA é nosso livro de cabeceira, é a nossa Bíblia. Ninguém vai lá para servir o vereador. Por quê? Porque ele é de porta aberta. Qualquer município que chega lá e buscar atendimento, ele vai ser atendido. Ninguém vai ficar perguntando se ele tem relação com o político votou? A, B, C, se votou em mim, se votou no meu colega, se ele é amigo do vereador, do partido de esquerda, de direita, de centro. Não tem nada a ver isso. Isso é importante ressaltar. Isso não tem nada a ver. Né? Porque realmente existe esse pré-julgamento, né? Pré-julgamento, exatamente. Isso é importante a gente abrir esse espaço justamente para que se elimine isso, né? Então para desconstruir isso. Desconstruir. Acho que essa é a palavra. Do imaginário das pessoas, né? Isso, exatamente. E bom é porque tem a fonte mais confiável, que é o próprio conselheiro, né? Ele mesmo fala, como é que funciona realmente. O funcionamento do órgão, é o que eu tô dizendo aqui para vocês. Sim. E aí eu te pergunto, né, agora, quais os principais desafios hoje que você enfrenta dentro do conselho em Diadema, né? Dentro ali da sua, você falou da unidade, né? Não é a regional, né? Então, assim, dentro da unidade, existe porque aí volta aquela coisa, né? É um cargo que passa por todo um processo, só que quando chega no processo seguinte, na página 2, tem a questão da política, né? Sim. Que é um cargo eletivo. Então, quando a gente fala política, é um cargo eletivo. Existe aí dentro da equipe ali, dos 5 conselheiros que foram eleitos, uma união? Como que é feito todo esse trabalho? Qual a maior... o que é bom dentro ali dessa unidade e o que você acha que atrapalha, que poderia melhorar para ficar um negócio mais atrativo do ponto de vista da população enxergar com bons olhos o trabalho de vocês? Então, eu acho que, por exemplo, esses espaços é bom para poder fazer isso. Inclusive para desconstruir essa imagem que, porventura, as pessoas têm do órgão Conselho Tutelar. Né? Nós estamos distribuídos em 3 sedes, né? A nossa relação é muito boa no colegiado, porque a gente fala que nós somos... a lei fala que é um órgão colegiado. Então, na maioria da decisão tem que ser tomada em colegiado. Né? Nós temos uma boa relação. Eu tenho uma boa relação com todos os meus pares, não só do meu conselho, mas dos outros conselhos também. Agora, os maiores desafios, por exemplo, que eu estou falando para vocês, do tempo que eu estou aqui, eu sempre disse o seguinte, que do mesmo jeito que a lei determina que o Conselho Tutelar precisa passar por capacitação técnica, né, os outros atores da rede de proteção também têm que passar. O maior desafio é fazer eles entender o trabalho do Conselho Tutelar. Porque muitas vezes há um embate, há um choque entre nós e esses atores que eu estou dizendo aqui da rede de proteção,
por conta de divergências de ideias, de pensamentos. Mas antes de divergir de você, da Karen, a gente tem que cumprir o que está no estatuto. Né? E muitas vezes é um acionamento indevido, por exemplo, de forças de segurança. O delegado de polícia lá no plantão, tem um adolescente lá, que ele cometeu um ato fracional, porque não fala crime, fala ato fracional. E aí ele precisa, por exemplo, esgotar os recursos lá de achar o responsável legal dele, mas muitas vezes a primeira coisa que ele fala é mandar o escrivão ligar para o conselho, para o celular de plantão do conselho, e exigir a nossa presença lá. Né? Então aí que começam os conflitos. Né, com os outros atores. E aí, quando você nega, aí você, né, tem esse embate que não é porque nós queremos, é porque para cumprir única e exclusivamente a legislação. Então, isso acho que precisa ser melhorado. Mas isso tem que partir de nós, mas também tem que ter boa vontade dos outros atores. Sim. Porque se não tiver, não tem como. Porque o que fala ali é da rede. Então, uma rede, né, tem que trabalhar em conjunto. Mas desde quando eu tô lá, eu sempre disse isso. Se não houver capacitação para os outros atores do sistema de garantia de direitos, que aí vai ser profissionais da educação, da segurança pública, da saúde, né, da própria assistência, vai ter esses embates, às vezes, entre nós e ele. Então, acho que para mim esse é o maior desafio que está colocado, que eu tentei de lá para cá, né, até fazer isso, mas não... A gente sabe como que funciona a coisa pública, não só em Diadema, mas em outros locais, né, da dificuldade que é de você juntar todas essas pessoas para poder tratar do assunto, para sentar, dialogar e conversar sobre isso. Né? Não é dizer para o outro que tem que fazer, mas eu preciso saber o que o outro faz, justamente para mim não pegar e não acionar o serviço de forma equivocada, de forma errada, ou dizer para ele o que ele tem que fazer, né? Que é o que muitas vezes acontece com a gente. Ué, mas o conselheiro sou eu. Tô dizendo para você que a gente passa por todo esse processo. A gente tem prova de habilitação. Como que dá para alguém de fora, leigo no assunto, vir dizer para mim ou para qualquer profissional o que ele tem que fazer? Né? Então, acho que isso é o desafio que tá colocado. E nós temos empenhado esforços nisso, nessa questão. Né, de falar com o pessoal da assistência, da educação, das forças de segurança, né, até para diminuir um pouco os tensionamentos que muitas vezes tem sobre isso. Né? Eu acho que se eu conseguir findar um mandato com esses ajustes aí, junto com meus pares, não só sozinho, eu acho que vai ser um legado aí que eu possa deixar. Legal, show de bola. Bom, já que ele perguntou sobre os desafios, então eu quero perguntar sobre as conquistas que você teve ao longo... Qual foi as conquistas que você teve? Anos, né? Ou a conquista, às vezes, mais significativa que você teve ao longo dos seus 12 anos aí de mandato. Você pode contar pra gente? Que mais marcou você? Eu sempre falo que o desafio de estar conselheiro é muito grande, mas a missão é muito nobre. Eu falo pra você que eu me sinto muito melhor no conselho do que, por exemplo, com todo respeito, de ser um vereador. Tem gente que fala, ai, por que você não sai candidato, não sei o quê, né? Por exemplo, o cargo de vereador, qualquer pessoa que quiser se candidatar, pode se candidatar. A pessoa você nem tem experiência, né? Agora, pra estar conselheiro tutelar, não é assim. Igual eu expliquei pra vocês. Você ter um grau de escolaridade, você passar por uma prova de habilitação, né? Então, quando eu cheguei, você chega muito, né, com sangue no olho, né, querendo fazer, né, acontecer, mas a gente vê também que nós temos limitação. Todo cargo tem limitação, né? E, infelizmente, eu não sou super-herói, né? Igual muita gente acha que conselheiro é. Eu, com 1 ano de mandato, já me despi da capa de super-herói. Eu vou me dedicar, eu vou me empenhar. O meu compromisso é com os direitos de criança e adolescente. Então, eu faço a defesa intransigente. Então, por isso que muitas vezes eu compro muita briga, arrumo muita confusão, no bom sentido, porque assim, Reginaldo, com todo respeito, se a pessoa quiser ser bom conselheiro, você compra uma briga por dia, praticamente, para defender o direito. Por quê? Porque é que nós estamos falando, porque às vezes quem está do outro lado não conhece a legislação. E aí, quando você vai fundamentar, a pessoa fica até meio que ofendida, dizendo, você está citando o artigo de lei. Ué, mas eu estou citando justamente o artigo de lei para dizer para você do que eu estou requisitando, que eu estou te pedindo, tem base legal, né? Então, assim, com muito esforço, nós fomos indo daqui, o que eu posso dizer, por exemplo, a gestão passada, depois de muita briga, de muita coisa, nós conseguimos obter um vale-refeição, coisa que não tinha. E um auxílio saúde para nós, né? O ex-prefeito Felipe nos atendeu em 3 oportunidades, assumiu o compromisso com a gente de que ia melhorar as condições e melhorou, de verdade, né? Então, isso foi uma luta que eu encampei, né, junto com meus pares, e nós conseguimos êxito ao longo desse período que eu tô lá, que agora vai fazer 9 anos, né? Que eu entrei 9 anos, que eu tô no Conselho Tutelar.
né? Mas é sempre assim, é sempre buscando reconhecimento, é sempre tentando desconstruir essa imagem que as pessoas têm do conselho tutelar, que a luta não é fácil, Sim. não é fácil. Diariamente é lidando com essas questões, então você vai ver em rede social, a pessoa faz um comentário negativo a nós, porque às vezes ele teve uma experiência que não foi saudável com o conselho tutelar, pode ser comigo, pode ter sido com o meu colega, mas às vezes também as pessoas não contam a história por inteiro, contam um pedaço da história, né? E aí não fala o que praticou supostamente com seu filho, que teve, por exemplo, que o conselho intervir para aplicar uma medida, por exemplo, de acolhimento institucional, que é o popular abrigo, que é onde a gente mais somos mais achincalhado, tacado pedra e que as pessoas falam da gente, né? Então, eu vou trabalhar para até o fim da meu mandato para desconstruir essa imagem que as pessoas têm do conselho, para que os que vierem, né, tenham um conselho mais tranquilo, com a população ciente, consciente do que é, para que serve o Sim. órgão. Não, legal. E essa parte que você cita, né, de um benefício que você conquistou ali para os seus pares ali, para as pessoas os outros conselheiros, né, que Sim. trabalham ali no dia a dia, né? E aí eu te pergunto, né, uma coisa que chamou muito a sua atenção na sua área de atuação. Alguma criança ali que de repente teve um resgate, alguma situação assim que marcou ao longo desses 9 anos, a gente está falando 12 aqui, mas vale lembrar que são 3 mandatos, por isso que a gente citou 12, mas ele está no 3º mandato agora, por isso, né, não completou os 12 É ainda, verdade. né? No final, né? Então a gente completa. acabou errando lá no início, deixa aqui a correção. Então, ao longo desses 9 anos, uma situação assim, pô, fui ali, resgatei aquela criança que nem eu tive um caso, por exemplo, quando eu fui síndico de um condomínio ali no Casa Grande, tinha o K1 e o K2, né? Você conhece lá, conheço. né? Então, lá no K2, que é os amarelinhos, né? Uhum. A gente tinha uma pessoa lá que era viciada, né? Uma mulher que era viciada. E o apartamento dela, ela era meio que acumuladora. E ela Uhum. tinha 2 filhos. Três filhos, se eu não me engano. E teve uma reportagem da Record, né? O pessoal chamou, quando entraram no apartamento, assim, tinha rato passando em cima do fogão, barato, muita sujeira, e as crianças ali, né? E inclusive uma dessas crianças, o conselho foi lá, retirou as crianças, tal, foi pro abrigo e teve uma dessas crianças que foi adotada. E aí, na sequência, adotaram a outra, as outras 2, se eu não me engano, e foram para a Itália. Não sei se você lembra desse caso, Não. né? E essas crianças foram adotadas por um casal de italianos, né? Que moravam aqui no Brasil, e depois, consequentemente, eles acabaram indo embora, né? E então aí que eu te pergunto, né? Situações como essa, que você teve um resgate que, pô, aquilo mexeu comigo, fui para casa, fiquei feliz por ter agido dessa forma. Tem alguma história que você quer contar pra gente? Isso é meio que, Cotidiano. né, é cotidiano essas situações, né, na nossa vida, porque a gente lida com um público, né, que muitas vezes eu não gosto nem de... Eu gosto de dizer que assim, é desassistido pelo poder Sim. público. Não dá para ficar criminalizando a pobreza, por exemplo. Né? Tem um monte de gente que, né, fala um monte de coisa, mas assim, vai viver lá a realidade, né? Para você ver como que é, né? Então, o conselho tutelar não tá para ter essa visão também de que muitas vezes as pessoas têm fora. O que a gente precisa fazer é para trabalhar para superar essas condições para que justamente isso não leve ao popular abrigo, que é o acolhimento Sim. institucional, que muitas vezes a gente precisa fazer, mas não em situações de problema. Acho que em situações de problema a gente precisa trabalhar com a assistência do município para superar. Mas eu tô recordando aqui de uma situação, né, de lá no bairro do Jardim das Nações, né, de uma situação de que um pai e a mãe moravam dentro de um veículo. Veja bem, também. Usuários de droga, né, foi um acionamento de um serviço de saúde que eu fui lá com uma assistente social. E aí, por conta das condições, né, e também não ter família extensa, eles não tinham condições de realmente ficar cuidar do filho ali. Morando dentro de um carro, né, uma situação muito deplorável. E aí, o que aconteceu? Não tinha outra alternativa naquele momento. Não se conhecia familiar do lado do pai, nem do lado da mãe. Eu, enquanto conselheiro, tive que aplicar a medida de proteção de acolhimento institucional. Depois nós ficamos sabendo que os pais foram assassinados lá. Meu Deus. Então, assim, questão de dias depois. Então, depois eu fiquei pensando, se nós não tivesse feito essa intervenção, claro que lamentamos o que aconteceu com o pai e com a mãe, mas a criança também teria ido
lá, Sim. porque ninguém sabe o que motivou que as pessoas foram lá e assassinaram o pai e a mãe dessa criança, né? Então, é o que vem na cabeça agora para Sim. poder falar. Mas história tem muitas, né? Imagina, né? Muitas para poder. Mas essa é uma das que marcou muito, né? Porque tinha até um apelo muito grande, muito popular ali da população da região em relação à atuação, porque as pessoas passavam lá e não aguentavam mais ver aquilo, e outros naturalizavam, né? Porque passava, via e ó, não é comigo mesmo, não é Sim. meu familiar, não é meu parente, não é meu filho, não é meu sobrinho, não é nada disso, então essa é uma das coisas que Entendi. marcou. Mas tem outras situações também que aconteceu por aí que a gente fica assim, né? Pô, mas o que eu poderia ter feito para poder evitar isso? Mas a gente sabe que às vezes não é Não por pode falta de trazer, né? Sim, atuação, mas algumas vezes eu vou falar para você. Eu já cheguei em casa, mas no bagaço mesmo, de não querer nem imagino. voltar mais, porque não é fácil. Eu imagino. Psicológico Eu também. imagino. E a gente não tem esse suporte, né? Porque você lida com a situação, você fala assim, pô, eu não posso reclamar nada na minha vida, porque, nossa senhora, o que eu vi hoje, o que eu vivenciei, você fala, eu tô no céu. Sim. É por isso que eu falo, que eu falei pra ela no início, o seguinte, é uma experiência de vida que eu não terei em lugar nenhum. Eu imagino. Não Né? tem. E assim, já deixo aqui Não até. tem. Não sei nem se é a palavra certa, os parabéns por ser uma, né, por É, atuar num cargo como esse, que a gente não tem noção de como deve ser difícil, Sim, né? A é, gente com realmente, certeza. é que nem quando você, um amigo, um conhecido, né, pede lá um pai e uma mãe, e você tem o seu pai e sua mãe. Chega lá, né, eu imagino, né, a dor que você não imagina, Não né? imagina. não, só Você não quem imagina, passa que só quem sabe. passa que sabe. Então, É, assim, então da mesma forma, com certeza, eu nem imagino é, como que deve ser o seu trabalho, porque é muito só difícil. você mesmo que, você e É, os outros 14, né, que sim, sabem como tem funciona. muitos que chegam, não consegue dar conta, o colega... Tive um colega que ficou doente, a ponto de tomar remédio pra dormir e Sim, tudo, e falei, isso aqui não é pra mim, vai lá e faz a carta de renúncia e vai embora. sim, É, é. Porque é, não dá conta, porque não é fácil mesmo. Porque é muita pressão todo dia, ô, Reginaldo, sim, cara. É imagino. muita pressão. Entendeu? Às vezes você tem que ter lá de vida, a pessoa só fica atacando pedra, sabe? Então tudo que dá errado, é o conselho. Quando a gente acerta, fez mais que Ninguém, obrigação. sim, Agora, quando dá errado, o pai espanca o filho ou mata o filho. Ah, se o conselho tivesse feito alguma coisa, não tinha acontecido. Não é bem assim, gente. Não é é, bem assim. E aí, às vezes, fica nas nossas costas, né? Quando dá errado, né? sim. Mas não é. Eu te pergunto, né, você falou a questão aí desse morador, né, desse casal, né, dentro de um carro, e a gente andando pela cidade, a gente vê que o número de moradores de rua vem crescendo, Sim. né? E antigamente não, né? Alguns anos atrás a gente via esses moradores de rua que eram mais usuários de Uhum. droga, né? Seja a bebida, seja é, entorpecente, essas coisas. E hoje, até pela questão de economia, a gente vê muitas famílias morando na rua. Sim. Né? Então você vê ali um casal com filho, com criança, mães ali pedindo, né? É, e agora a gente acabou de ter uma troca de gestão dentro do nosso município, Sim. né? Nós estamos aí há 2 meses, né? Praticamente, É. né? Completando o segundo mês agora. Como que você enxerga essa questão das políticas públicas, né? O que que você espera do atual governo para estar trazendo, se não resolver o problema, que eu acho que esse é um problema aí de ordem nacional, né? Mas pelo menos minimizar os problemas, né? Dessa situação que a gente vê na nossa cidade. Igual você mesmo falou, tá bem no início, né? Sim, Então não dá para fazer uma avaliação, mas assim, o que a gente tem esperança, assim, de que tenha alguma coisa voltada para esse público, até para criança e adolescente, porque, inclusive, eu não sei se você sabe, a vice do atual prefeito, do Taca, ela é ex-conselheira tutelar, uhum, né? A Andréa Fontes. Ela renunciou ao cargo de conselheiro, né? Para poder se tornar vice na chapa então ela dele. tem essa vivência, Né? né? Então ela tem essa vivência, ela foi conselheira acho que por 5 anos, porque no outro mandato ela entrou como suplente, né? E disputou a eleição em 23, ganhou e ficou acho que um ano, quase um ano lá. Então é uma esperança, ela é presidente do Fundo Social, né, do município, né? E aí eu espero que os compromissos que o prefeito assumiu Em campanha. com a população na campanha, inclusive voltados para criança e adolescente, ele possa colocar em prática, né?
Inclusive, nós estamos querendo também até estabelecer uma conversa com ele, igual nós fizemos com o ex-prefeito, com o Felipe, para também justamente colocar essas questões na mesa para ele também, Isso é né? De quais importante. são as nossas angústias, né? De como está organizado o órgão, quais são os gargalos que a gente enxerga, né? Para justamente subsidiar com informação para ser criada política pública voltada para criança e adolescente, que é o nosso foco. Sim. E as respectivas famílias, né? Não, isso é importante, né? Então, né, você que está aí nos assistindo, caro prefeito Taca, que acabou de assumir, a gente está aqui hoje com um conselheiro tutelar, né, eleito 3 vezes, né, tá no seu 3º mandato, que conhece, né, a vivência dentro do órgão, e está, né, aberto aí, não só ele, como os demais Sim. conselheiros, para que tenha essa conversa e realmente existam essas políticas públicas, né, para que a gente possa melhorar aí sempre a nossa cidade. Eu acho que essa é a ideia, né, Karen? Trazer mais qualidade, né? Exatamente, né? E aí eu te pergunto, né, a sua opinião, né, sobre a legislação atual. Você acha que realmente ela aplicada a fundo, ela realmente tem esse papel protetivo, né? Ela protege realmente a criança e o adolescente, ou ainda falta alguma coisa aqui que deveria se fazer diferente para que possa essas crianças e adolescentes ter mais direito dentro da sua vida, né? A lei é muito boa, né? Agora, o que eu fico pensando às vezes é o seguinte: quantas crianças terão que morrer para dar nome de lei? Por exemplo, tem a lei Henri Borel, que foi apelidada de lei Henri Borel por conta daquele episódio trágico que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, Uhum. né? Tem a lei Menino Bernardo, que maldosamente apelidado de lei da palmada, que foi aquele menino que Nossa. morreu no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Sei se vocês viram que foram assassinados lá pelo pai e pela madrasta, né? Então, essas legislações mais recentes introduziram alguns artigos e promoveu a atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É um trabalho que tem que ser de todos, né? De toda a sociedade e também dos nossos legisladores, né? Fazer leis mais assim, que tenha aplicabilidade, que tenha fiscalização. É porque a lei pela lei, né? Se não houver aplicabilidade e fiscalização, a lei nasce morta, Sim. né? Mas eu acho que o estatuto ele está bem redigido, precisa fazer algum ou outro ajuste aí, mas eu acho que é uma lei que o Brasil sai na frente, porque nem todo país no Brasil, no mundo, tem uma legislação específica para criança e adolescente. Eu acho que o Brasil sai na frente com o estatuto, que é uma lei que você vê de 1990, Sim. né? Que agora vai completar 3 de julho. 35 anos. 5 anos. Né? E sabe, lei precisa a todo momento fazer as suas atualizações, né? Porque as coisas vão mudando e vai sendo feitas as atualizações. Tem sido feito bastante atualização, Sim. mas eu acho que é uma lei muito benéfica Não, para perfeito. criança e adolescente. Show de bola. Karen? Eu quero fazer uma pergunta para você Vamos lá. em relação ao envolvimento da comunidade, né? Qual que é a importância da participação da comunidade na proteção dos direitos das crianças? As atividades, né? Das atividades, né? isso. Então, a comunidade participa muito pouco, né? Essa que é a verdade, né? Uma sugestão, assim, pudesse divulgar mais, talvez Eu a acho que- prefeitura pudesse e divulgar aí mais quem sobre falha é isso. o poder público, né? Porque a prefeitura não divulga as ações, não fala do nosso trabalho, e nós também temos esse papel, igual eu disse, sempre que eu tenho a oportunidade, onde eu sou chamado, eu vou. Justamente para isso, né? Para falar do conselho tutelar, para também explicar, para também chamar as pessoas também para justamente isso, porque a lei fala, o artigo 70 dessa lei, já fala o seguinte, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos de crianças e adolescentes. Então não é só o conselho tutelar, fala que é de Sim. todos. Sim. Então, assim, para defender também, você precisa conhecer, né? Então, você fala, o ECA, o que é o ECA? Ninguém Tem sabe muita o gente que é. conhece pela dor, né? Porque assim, É. ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Aprende E tem quando muita vem gente que só aí. aprende pela dor. Pela quando dor, precisa, né? Quando Digamos precisa assim. do conselho tutelar. Então, acho que Exatamente. também, eu sempre, igual eu disse pra vocês, que eu tenho oportunidade, eu vou também, eu sinto muito prazeroso de ir na escola, qualquer espaço para falar do meu trabalho, do órgão que eu tô no momento, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Sim. Participar de reuniões escolares, né? De ir para dentro da escola, de ir para dentro das comunidades, centro comunitário, né? Igrejas, todo espaço que
a gente pode conversar com a população, a gente que eu acho que é benéfico a gente ir lá para poder Acho que é fundamental. socializar Pra isso. aconselhar, né? Porque é o papel, né? Conselheiro aconselhar. Pra aconselhar. Exatamente. Né? É isso mesmo. E assim, já deixo já aqui o nosso espaço, o nosso canal, não só para você, Francelino, para os outros membros do conselho também, Perfeito. que queiram estar aqui. Claro, nós fizemos o convite para o Francelino, até pela essa proximidade, Sim. né, de conhecer o Buzinho, né? Na época de infância ainda. Mas está aberto o canal aqui para todos vocês, né? Que fazem parte aí desse time aí do conselho. Quiser voltar aqui outras vezes, falar da região tal, Sim. e assim. A ideia do nosso canal é justamente essa, né? Uhum. Abrir esse espaço para que vocês possam levar o verdadeiro papel. A gente não quer aqui levar só coisa ruim da cidade, Sim. né? Então, porque assim, a nossa cidade ela já foi, né, uma vítima Estigmatizada, né? E, assim, a gente já passou muitas coisas num passado, né, não tão distante, né, que infelizmente ainda deixam marcas e aí a gente tem esse preconceito, Sim. né, da nossa querida Diadema. Então, Sim. esse canal é justamente para isso, para que você traga realmente as soluções que Diadema precisa e que tem também, né? Não é só problema, né? Sim, então tem acho coisas que boas, tem né? coisas muito boas dentro da nossa mostrar cidade. isso, Né? exatamente. Então a gente precisa mostrar exatamente isso. E então aqui também sinta-se em casa, a casa é sua, Que bom. né? Quando sempre quiser. Tem alguma novidade lá? Reginaldo, cara, em produção do Dia de Cast, ó, precisamos levar isso para a população. A gente vai Vocês junto. vêm aqui, fazem uma cobertura, a gente vai, Sim, né? maior Acho prazer. que isso aí faz parte do nosso papel o nosso também como exatamente. cidadão, né, de Diadema e Dá para levar publicidade a isso, né? E principalmente né? o fato de ir para falar bem da cidade, a gente Sim. vai com prazer. Exatamente, né? Aí, chegando quase ao final aí do nosso programa, né? A gente Passa muito rápido. Realmente passa rápido, né? Não, mas ainda tem coisa aqui. Então, você que está aí nos assistindo aqui no meio, né? Não deixe de curtir o nosso programa, esse bate-papo hoje aqui junto com o Francelino Deixa o joinha lá, Nascimento. Deixa o joinha, ative o Exatamente. sininho, compartilhe esse conteúdo, com né? os amigos, com os vizinhos. Quem não é vizinho também compartilha. Mora em outro Familiares. município, compartilha É também. isso aí. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? Dia de Mudo, Cast, Dia de Cast. E no E Instagram. também no Instagram, @diadecast, É isso aí. né? Bom, voltando aqui, a gente tem aqui algumas coisinhas, tá chegando aqui pra gente algumas perguntas também, Opa, vamos lá. né? Qual que é a importância aí, então, a gente falou um pouco da falta de participação da população, né? Que eles participam um pouco, mas só para aqueles que estão nos assistindo agora, se eles participassem mais, qual que é essa importância? Você citou um exemplo aí, inclusive, né? Que não é só o papel do conselheiro, ver uma criança, um adolescente lá em estado crítico, né? É um dever do cidadão, né? Eu tô passando ali, tô vendo um cara lá agredindo, fazendo, sei lá, alguma coisa ruim contra uma criança ou adolescente. Eu não vou falar, calma aí, deixa eu procurar aqui um telefone do conselheiro, até o conselheiro chegar já matou aquela criança, né? Então não é assim. Isso acontece também nos condomínios, que tem a lei, né, Maria da Penha, tal, e aquela frase, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e agora saiu, né, uma lei que o síndico ele tem a obrigação, vendo uma situação dessa dentro dos condomínios, ele tem a obrigação de chamar a polícia, fazer a denúncia, e se ele não fizer, ele responde até pelo cargo dele, responde processo e pode ser destituído, omissão, né? Por omissão. Sim. Só que aí, o que acontece? Não é só uma responsabilidade do síndico. E se o síndico não estiver no condomínio? Sim. Né? Aí você vai estar ouvindo, vai estar vendo e não vai fazer nada? Então é a mesma coisa a comunidade. Ela, né, tendo essa participação, qual que é o papel da comunidade em prol do conselho tutelar, em prol da criança e do adolescente? Então, eu acho que nós teríamos que fazer isso que eu disse. A gente tem que ir mais para os bairros, nesses espaços, divulgar não só o nosso trabalho. Nós já pensamos lá atrás numa cartilha,
né? Porque teve uns colegas que no determinado bairro aí foram assaltados, que eu tô falando, foram assaltados, trabalhando para entrar numa comunidade para poder prestar um atendimento para criança, sofreram assalto, né? Aí lá se pensou numa cartilha para poder entrar nessa comunidade com a cartilha para poder divulgar e dizer o que é nosso trabalho, né? Que ninguém tá lá para ver no que as pessoas estão fazendo de certo ou de errado, né? Mas para tentar justamente desconstruir, porque às vezes pensa que você tá num carro, é um policial à paisana, né? Ou que muitas vezes você precisa ir com a força de segurança, porque senão você não entra, essa que é a verdade, você não entra. E aí quem tá sofrendo a violação lá, a violência, como que vai fazer? Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa isso, envolver a comunidade nessas discussões, de que forma que isso pode ser. Até a gente indo para dentro da própria comunidade mesmo, né? Usando um espaço, por exemplo, de um centro comunitário. Ali no Vermelhão, Núcleo 18 de Agosto, tem um belíssimo espaço no centro comunitário. Pode ser uma das sugestões, né? De você ir lá conversar com a população e falando do nosso trabalho, falando do estatuto. E eu acho que se a gente fizer isso nas escolas e tudo mais, eu acho que diminui até as comunicações de violação de direitos humanos que chega no Conselho Tutelar, né? Então, acho que isso é muito benéfico, é uma das sugestões que eu posso deixar aqui e que tenho feito até isso, né? Sempre, igual eu falei para você, sempre que convidado, eu tenho ido para poder até uma espécie de criar consciência nas pessoas sobre o direito dos seus filhos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, não é porque eu sou conselheiro que eu posso lesar os direitos dela. Eu também posso responder pela minha atitude, claro. pela minha ação ou pela minha omissão. Sim. Né? Então, todos, uma autoridade acima também é a mesma coisa. A lei está aí para todos para todos cumprirem, né? Sim. É que, na verdade, às vezes a gente precisa tomar alguma medida mais drástica, mas para quê? Fundamentado na lei, não da minha cabeça também. Na lei, para assegurar o direito que a criança e adolescente é titular. Aí é onde as pessoas vão nos rotular. Vai falar mal da gente, vai falar que a gente serve pra nada, que a gente só serve pra tirar o filho dos outros, que é uma das coisas que eu mais escuto, né? Mas a gente não tá pra isso, muito pelo contrário. Agora, as situações que a gente precisa fazer isso, precisa. Aí eu faço com gosto? Não faço, muito pelo contrário. Me dói muito, principalmente depois que eu tive a minha filhinha, que eu tenho a minha filhinha. Mas às vezes é necessário, né? É necessário, porque o meu compromisso é com os direitos de criança e adolescente. Quem me levou até lá confiou em mim o seu voto, né, para fazer a defesa dos direitos de criança e adolescente. Agora, eu acho que a gente tem que usar todos os espaços, Reginaldo e cara, que a gente tiver para poder levar essas informações que às vezes algumas falam, eu escuto, eu ouço, eu vejo. Eu acho que é muito mais a pessoa ser leiga. Quando você começa a conversar, bater um papo, você vai desconstruindo isso, desfazendo a imagem que ela tem do conceito. Eu não pensava que era isso. Minha vizinha falou que foram lá e tiraram o filho dela. Né? Falando, bem, não é bem assim, ela te contou só um pedaço da história. Tem alguma coisa que motivou. Muitas vezes ela vai para cumprir ordem judicial. A autoridade maior de cima fala que tem que ir lá cumprir. A decisão judicial a gente pode não tem que questionar, a gente tem que cumprir. Aí a pessoa não entende, mas quem que vai cumprir? A gente vai lá com o oficial de justiça, inclusive, ó. Tá aqui, tem que levar para acolhimento. Ó. Depois a senhora apresenta a contestação lá, mas eu tenho que ir. Aí, se tem problema, o oficial de justiça chama até a polícia. Aí quem que fica? Quem que vai encontrar o oficial de justiça por aí em Diadema? Ninguém vai encontrar. O cara tá lá no fórum, no meio de um monte de autoridade, ninguém nem chega perto dele. Agora, nós sabemos onde a gente encontrar. Por quê? Porque nós moramos na periferia, na comunidade, frequenta campo, quadra. É ou não é? Sim. Às vezes vem lá o conselheiro lá que levou meu filho, Eita. o meu sobrinho, né? Então isso é um complicador também. Sim. Né? Então Muito. isso é outra coisa também que tem muitos colegas que muitas vezes chegam lá e não quer ficar por causa disso. Aí encontra a pessoa no mercado. Nossa, é verdade. É, que às vezes você precisou fazer, mas a pessoa pega uma raiva, uma bronca de tivesse você, feito por você é conta odiado. própria, né? Eu fiz porque eu não fui com a sua cara. É. Como assim? Não tem nada disso. Né? Sim. Porque a pessoa também não reconhece que o que O ela erro, fez, né? Que praticou. Né? Porque dependendo do que for, até vira crime. E crime não é com o conselho tutelar, crime é com a polícia. Né? Só pra você entender, tem um canal de denúncia, chama Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Qualquer pessoa pode pegar o seu celular agora, discar 100 e denunciar. A ligação cai lá em Brasília. Você vai passar os dados, vai registrar e depois ela vai direcionar para o conselho de referência daquele bairro, daquela cidade. Muitas vezes, quando em tese o que a pessoa relatou configura crime, a polícia chega na nossa frente. O que para mim é um erro. Uhum. Mas tudo bem. E a gente sabe às vezes como que é que isso funciona, né?
A polícia chega na nossa frente, aí depois chega e falar, a pessoa fala, pô, mas a polícia já esteve aqui na minha porta, no meu portão, aí a pessoa começa a associar Acha lá. que é você que denunciou. Aí acho que nós passamos pra polícia, mas não, porque chegou lá também. Chegou lá de cima. E uma coisa que nós não temos governabilidade sobre isso. Tá chegando na mão deles também, eles estão lá para fazer o trabalho deles também. Agora a gente chega de uma forma, eles chegam de outra, né? E aí a pessoa já começa até a falar, o conselheiro tá comungado com esse tipo, com essas pessoas? Não, né? Então só para você ver como que é. São órgãos distintos, né? Acho que isso tem que igual eu ficar falei, bem o Conselho claro, Tutelar né? é um órgão autônomo. Autônomo. Nós não temos Exatamente. subordinação a ninguém. A nossa vinculação, por exemplo, com o município é administrativamente, porque a lei maior, que é o ECA, fala que quem tem que manter o funcionamento, dar todas as condições, é a prefeitura, é o poder público local. Agora, as decisões que o conselheiro toma, ninguém pode rever. Não pode vir alguém, por exemplo, bater no gabinete de um vereador e falar, o Francelino levou meu filho, dá um jeito lá e interfere. Não vai rolar. Igual eu te falei, quem vai poder rever a decisão que eu tomei, ou de um colega, acertada ou não, é somente a autoridade judiciária. A pedido de quem tem legítimo interesse. Mas quem vai poder, enquanto não for revista a decisão, vai manter o que o conselheiro decidiu, acertada ou não. Né? Então, por isso que a equiparação do cargo de conselheiro com o de juiz. Perfeito. Que Show aula, de hein? bola. Que aula. Isso aí. Tá vendo? Aprendendo aqui. Aprendendo Né? sempre. Acho que isso é importante, né? Bom, eu queria já quase encerrando aqui o nosso programa, eu queria que você deixasse aí o que você imagina, né, para os próximos 3 anos, que é o seu mandato, né? O que você imagina aí para esses 3 anos? E a gente está até conversando, você comentou, né, que talvez não saia mais candidato. O que você imagina aí ao longo desses 12 anos que serão completos aí, daqui 3 anos, o legado que o Francelino do Nascimento deixou aí ao longo desse trabalho dentro do Conselho Tutelar aqui de Diadema, né? E já emendando uma pergunta na outra, qual a importância de um canal, por exemplo, como este, que a gente está aqui hoje reunido, né? Qual a importância de um canal como esse para a sociedade de Diadema, né? Para a sociedade num todo, né? Tá acompanhando como realmente funciona departamentos, órgãos, secretarias e tudo mais, de vários convidados que aqui estarão ainda, né? Na nossa bancada aqui. Qual a importância de um canal como esse para a sociedade? Reginaldo, eu pretendo, né, concluir meu mandato nesses próximos 3 anos, seguindo, fazendo a defesa intransigente dos direitos de criança e adolescente, honrando cada voto, cada apoio recebido, porque assim, a população te dá um cheque em branco, né? Porque ela sai da sua casa, vai lá, confia o voto em você. Eu acho que eu tenho feito de tudo para não decepcionar o eleitor que me escolheu, né? Então, eu sou um cara muito dedicado, meus colegas que trabalham comigo sabem disso, né? Sou um estudioso também do ECA e das leis, né? Porque eu acho que para você estar no cargo que hoje a gente ocupa, se você não conhecer mínimo o básico do direito, você não consegue atuar. Sim. Né? E não é só o ECA. O ECA é o nosso livro de cabeceira, mas tem outras legislações que você precisa conhecer para poder fazer, talvez, um diálogo, uma conversa, né? Para fazer a defesa. Então, você precisa estar muito bem embasado, você precisa conhecer muito bem as legislações, né? Então, eu tenho feito isso, me dedicar, porque a gente tem até capacitação obrigatória, que é muito boa, diga-se de passagem, mas eu tenho buscado até conhecimento fora, para justamente Isso o quê? Prestar um atendimento de qualidade, não só para as crianças e adolescentes, mas para as respectivas famílias que a gente atende. Né? Porque às vezes eu falo para meus pares, até por eu ser um dos mais experientes, às vezes o Conselho Tutelar, eu já vi muito isso, é a última porta que a pessoa vai bater para buscar ajuda, para buscar auxílio. Ela já bateu um monte de porta, foi destratada, foi maltratada, e às vezes o conselho é a última. Então eu falo para meus pais que a gente tem que fazer diferente. Né? Por mais que às vezes a gente não vai conseguir fazer o que ela quer, o serviço que ela busca, mas eu acho que o atendimento de qualidade é minimamente que a gente pode ofertar para as pessoas, né, para os munícipes de Diadema que merecem, que são quem paga os nossos salários, né, que é fruto de imposto. E aí, um espaço como esse, eu acho que é de suma importância, porque o nível de alcance, eu acredito que seja muito grande, né?
da audiência de vocês. E aí, para contribuir com a população de Diadema sobre o que é o Conselho Tutelar, até para estimular, incentivar as pessoas que se identifiquem com a causa da infância, sair candidato, se preparar, né? Porque vai ter a eleição em 2027. Então, se a pessoa se identificar, procura conhecer, estudar, né? Para poder também fazer a disputa, porque eu acho que todo lugar tem que ter renovação, né? Então, não dá para ficar fazendo carreira nos lugares, porque nós somos funcionário público, né? Então, a gente está num cargo que é escolhido. Então, eu agradeço até a oportunidade de poder estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês, né? E deixar esse recado, essa mensagem aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de que procura saber, procura conhecer. O ECA é uma lei federal, você baixa lá no Google, você vai vir na íntegra para você. Todos têm né? acesso, né? Qualquer pessoa pode ter. O Conselho Tutelar não faz nada da cabeça sem ter respaldo legal, né? Até para depois não sofrer questionamento, porque só a pessoa precisa se entender. Se eu sofro um processo que eu já sofri lá atrás, eu não tenho nenhum tipo de respaldo da prefeitura para mim me defender. Se eu sofrer qualquer uma acusação de qualquer tipo, eu preciso constituir advogado e pagar do meu bolso. E essa é outra coisa que desestimula também está. Porque você é passível de erro. Sim. Você é passível de cometer equívoco. E aí você pode sofrer um processo, por exemplo. E aí? Você não tem ninguém que faça a sua defesa, né? Então eu acho que isso é uma das coisas... Você por você, né? Que eu pretendo também tentar atuar com meus pares para que pelo menos um procurador da prefeitura possa fazer a defesa quando o conselheiro sofre alguma coisa, né? Porque você pode sofrer. E outra coisa, tem uma comissão de sindicância no município instalada por lei municipal, que qualquer equívoco que o conselheiro cometer, ele pode ir lá e responder, pode sofrer advertência, pode sofrer suspensão no salário. É uma lei que eu acho que é muito rigor até. Essa lei tem um pouco de rigor, né? Em relação a isso, não estou falando que tem que passar pano, tem que encobertar coisa errada de conselheiro, como não deve encobertar de ninguém, mas que isso também é um pouco que desestimula o conselho, que às vezes fica com o freio de mão puxado, principalmente os novatos que chegam, de mas se eu fizer isso e for lá e reclamar de mim, né? Como que eu vou fazer? Aí ele acaba não fazendo. Porque fica meio que ali no limite, fica com medo e às vezes deixa de cumprir com o seu dever de ofício, com receio de sofrer, por exemplo, uma representação no Ministério Público ou qualquer outro lugar, né? Então, eu acho que é isso. É isso aí. Show de bola. Maravilha. E aí, Karen? Que aula hoje, hein? Aprendi muita coisa que eu não sabia. Espero ter contribuído aí. Obrigada mesmo. Você não vai ficar mais com medo do Conselho Tutelar, né? Traumas passados. Até porque não tem mais idade pra isso, né? Nem preciso. Gostou? Mas foi só naquela época, só. Até porque não tem mais idade pra isso. E a Karen não tem filhos também, né? Então, mas um dia que ela tiver também, né? Mas que também, alguém vir com essa fala. Se puxar a orelha do sobrinho lá, também fica de olho. Também. Eu não tenho filho, mas tenho vários sobrinhos, então, viu? Então, é aquele negócio, é dever de todos. É dever de todos. Não é só do conselheiro tutelar. Né? Obrigado aí pelo presente. Que isso. Né? É o mínimo que eu poderia fazer. Deixa aí as suas considerações, os canais lá do conselho, o pessoal que quiser conhecer, né? Então, fale aí pro nosso público. Nós estamos distribuídos em 3 sedes, né? Então, aqui... Eu atuo aqui, é do ladinho de vocês aqui, ó. Tá ali na Rua Vereador Gustavo, sim. 54. A gente estava lá antes na Oriente Monte, mas mudamos para cá. Então, assim, o meu conselho aqui, o 2, atende o centro, a região norte da cidade, né? Tem um conselho 1, que é lá na Frei Ambrósio, lá no Eldorado, no Centro Cultural, que atende toda aquela região do Eldorado, Inamar, Vila Conceição, Serraria, Sapopema. E tem a unidade 3, né, que tá ainda lá na Guaricica 45, né, lá no Piraporinha, que também atende a região leste da cidade, né, até onde lá você morou. Sim, sim. Casa Grande, Marilene, Portinari, Promissão, Jardim Arco-Íris, Vila São José, né? Então, é isso. Tem 3 sedes no município, as comunicações podem ser feitas pelos telefones, mas agora eu não me recordo de todas as unidades aqui. Mas pode só ser lá feito no site, né? Também, se fazer a pesquisa lá no Google vai encontrar, se entrar no site da prefeitura também tá lá os endereços das sedes, tá os telefones, né? Tá os nomes dos conselheiros, compostos, por exemplo, no Conselho 2, quem são 5, no Conselho 1, quem são 5, no Conselho 3, quem são os 5 conselheiros, né? E as violações, o que você souber, não guarde para você, denuncie. Denuncie. Porque a lei fala que
Se você supor, ou se você não só presenciar, mas você supor que uma criança possivelmente possa estar sendo vítima de alguma violação, de alguma violência, denuncie. Porque nós vamos entrar para justamente fazer o atendimento e a apuração. Se não for, tranquilo, arquiva-se, ponto final. Agora, se for, nós vamos aplicar as medidas para proteger as crianças e adolescentes. Esses casos que eu falei para vocês aqui, que é lamentável as crianças morrerem para dar nome de lei, foram justamente isso. Sim. O menino Bernardo, ele procurou até atendimento no Conselho Tutelar e ninguém, escutou, não deu escuta. Olha o que aconteceu. Né? Depois veio o menino lá, o Henry Borel. Né? Então, as violações de direitos não acontecem só com quem é pobre, não, viu, gente? Pessoas da classe média, da alta sociedade, também pode praticar. Dentro dos condomínios. Também. Né? Porque Às vezes tem fala acionamento da de periferia, condomínio, né? Reginaldo, que muitas vezes as pessoas ligam lá. Eu já atendi algumas situações de condomínio que o cara quer que nós vamos atuar porque o menino tá lá dentro da área livre do condomínio, fora do horário estabelecido. Fala, mas eu não posso ir aí. Aí você tem que aplicar o que tá no regimento. Sim. Certo ou não? Exatamente. Falar com o pai, com a mãe, notificar, aplicar multa. Agora, tá sozinho. Tá sozinho, configura abandono de capaz. Aí é com polícia, porque configura crime. A polícia que você tem que acionar, a força de segurança que vai lá, dá o flagrante, né? Aí conduz para a delegacia. Aí se não encontrar os pais, aí pode nos chamar para aplicar alguma medida que a criança precisa. Agora, acionar primeiramente, não, mas aí eles acionam primeiramente o Conselho Tutelar. Aí nós tem que fazer o quê? Acontece explicar para ele que não é assim e tal. Muitas vezes o síndico fica frustrado, porque não atendeu, ele tem no imaginário uma coisa, você vai lá e fala outra, né? Porque ele quer ter o problema ali resolvido, até porque só, às vezes sofre pressão dos outros condôminos, né? Porque fica lá ligando, falando, esse moleque não para de encher o saco, tá aqui fora do horário, mas igual você falou, você sabe Sim. muito mais melhor do que eu. Tem o regulamento, então aplica o que tá no regulamento. Agora, se for alguma coisa que diz respeito aos direitos fundamentais que a criança e adolescente são titulares, aí é passível da nossa atuação. Perfeito, perfeito. Então, Francelino, obrigado pela sua agradeço. participação. Maravilha, obrigada. Foi uma honra recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Karen, deixa aí as suas considerações. As minhas considerações? Então vamos lá. Então eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui esse episódio até o final. Muito que obrigado. aula que foi. Obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer e também de conhecer um pouco mais, né, Conselho Tutelar. E para você que nos assiste, quero agradecer, quero pedir para vocês seguirem o DiaDcast nas redes sociais, que a gente pede várias vezes, viu? Porque se você não seguiu, você vai seguir lá para ajudar a gente. Eu não sigo, vou passar a seguir. Ah lá, a tá partir vendo? de Só hoje. mais um E vou aqui. mandar o convite para meus amigos. Por isso aí. favor. Com E- certeza. Né, não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios e muito obrigada, Reginaldo, pela Tamo oportunidade. junto, né? E hoje aqui, agradecer a presença do amigo aqui, Francelino, conselheiro tutelar. Falamos sobre a importância do Conselho Tutelar na nossa cidade. Fomos presenteados aqui, falamos sobre um pouco do Estatuto da Criança e Adolescente e o DiaDcast é feito exatamente para isso, para levar sempre o melhor conteúdo a todos vocês, munícipes aqui da nossa cidade. DiaDcast, o podcast da cidade de Diadema. Nos vemos na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até lá, pessoal. Até mais, gente.